Olá, paz do Senhor, sou o pregador Leslie Elmer. Você sabe que nós postamos vídeos aí no nosso canal, no YouTube, no Instagram, em várias redes sociais, pregamos em vários lugares contando o nosso testemunho. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é um pouco até complicado, né? Muitos sabem do nosso testemunho, da nossa história, né? De que Deus fez algo na nossa vida e que nós saímos em vários lugares contando o nosso testemunho, falando de algo extraordinário que Deus fez na nossa vida. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma coisa, sabe? Todos sabem que com esse problema que eu tive, com essa mielite, infecção na medula que eu tive uma sequela. Uma perna é mais fina que a outra, é mais fraca, perdi força nas minhas pernas, né? E com tudo isso que aconteceu na trajetória da minha vida, eu comecei a ver o como é difícil para uma pessoa que passa por esses processos como eu passei. E hoje eu quero deixar um depoimento aqui em um vídeo diferente, falando sobre as dificuldades que a gente tem. As dificuldades que a gente que passa por um processo como esse de reabilitação, eu fiquei 14 dias numa cadeira de rodas, né? O diagnóstico era nunca andar, era nunca mais se levantar daquela cadeira, mas Deus fez um milagre na minha vida e me deu a oportunidade de estar de pé. Mas mesmo com o processo da gente levantar, sair de uma cadeira de rodas, eu fiquei aproximadamente 2 anos fazendo fisioterapia, para chegar no estágio que eu cheguei hoje. Não melhora nem piora, né? Não tem como ter mudança nesse estágio, né? Como eu estou dizendo para você, as adversidades que a gente enfrenta, porque muitas das vezes as pessoas pensam que é muito fácil a pessoa conviver com aquilo que a gente convive. Só a gente que passa por um processo como esse, uma adversidade como essa, um problema como esse, consegue entender alguém que quando chega pra gente e fala sobre essa dificuldade, né? A gente se coloca no lugar de alguém. Uma palavra que está muito em alta é empatia. Empatia é se colocar no lugar dessa pessoa, de alguém que está passando por um momento difícil. Muitas pessoas não têm empatia com os deficientes físicos. Muitas pessoas não têm empatia com a gente que passou por um problema como esse. Muitas pessoas olham para alguém que tem um problema, que é um cadeirante, que é um deficiente físico, alguém que é um autista, alguém que tem uma paralisia, como é no meu caso, alguém que perdeu movimentos, alguém que sofreu alguma adversidade, um problema muito grande. E essas pessoas, muitas das vezes, eu já ouvi alguém falar assim, não, vai lá, joga futebol, vai lá jogar bola, vai correr no campo. E, na verdade, eu gostaria muito, né? Porque meu sonho era ser jogador de futebol. Cheguei a treinar no América, a jogar ali na escolinha do América. Tive a oportunidade de fazer teste no Cruzeiro, né? E algumas oportunidades no futebol eu tive, porque eu gostava, amava, né? E jogava até direitinho. Mas o que eu quero que você entenda é que algumas pessoas olham pra gente e pensam que a gente não faz alguma coisa porque a gente não quer. Como eu gostaria de fazer muitas coisas diferentes do que eu não posso fazer. Eu tenho uma limitação física, não consigo carregar muito peso, não tenho velocidade mais para correr, para andar como andava. E a gente muitas das vezes, e eu quando eu fico falando sobre isso, eu me lembro de Mefibosete, quando ele cai e quebra os pés, segundo Samuel capítulo 4, e fica aleijado dos pés. Ele era o futuro rei, era para ser rei no lugar do seu avô, mas com isso que aconteceu, e eu não sei se você sabe, naquela época um rei tinha que estar na frente da guerra, e como ele ficou deficiente, ele não podia assumir o estágio no lugar de um rei. Imagina a frustração deste menino que tinha um sangue azul, que era para ser alguém para substituir o seu avô, e agora ele perde o movimento das suas pernas, né? Totalmente, não, mas parcialmente. Então, você que está me ouvindo aí,
Tenha empatia. Olhe para alguém que você sabe que tem um problema, que tem uma dificuldade. Um olhar de se colocar no lugar dessa pessoa. O quão difícil é para essa pessoa. A gente não sabe a luta ou as adversidades de alguém enquanto a gente não está no lugar dessa pessoa. Então é muito fácil eu criticar alguém, eu questionar alguém, eu falar de alguém quando eu não vivo isso, ou quando eu não vivi essa experiência, ou quando eu não tive essa experiência. Então a minha experiência que eu estou falando com você aqui hoje é que infelizmente no nosso país, no Brasil, as pessoas que só... Então o que eu quero falar com você hoje é: pare, pense, se coloque no lugar de alguém. Pare para pensar se fosse você. Se você estivesse numa situação como essa, se você estivesse vivendo momentos como essa pessoa que às vezes você se identifica, você está me ouvindo aqui hoje, às vezes você tem alguém que é um deficiente, comenta aí na sua família, você sabe a luta e a adversidade que é. Para a gente trabalhar, a gente arrumar serviço, às vezes é difícil, sabe? Porque a empresa quer contratar, então muitas das vezes para as pessoas dizerem alguma coisa sobre você, no caso como eu digo aí sobre empresas, sobre trabalhos, sobre algumas coisas que a gente arruma, né? As pessoas querem contratar a gente como leite cota, né? E querem que a gente faça serviço que às vezes a gente não consegue fazer. Pegar pesos que a gente não consegue fazer coisas que muitas das vezes a gente não consegue executar. Não é porque a gente não queira, não é porque a gente às vezes não tenha nem capacidade de fazer, é porque a sua limitação física não deixa você fazer isso, não te dá condições de fazer isso, não é? Então por isso eu quero falar com você sobre esse assunto hoje. Sei que é um assunto polêmico, tá? Sei que esse assunto é um assunto que às vezes algumas pessoas pensam que isso é malandragem, algumas pessoas pensam que a pessoa não quer trabalhar, algumas pessoas até pensam que essa pessoa não quer saber de nada. Mas às vezes, querido, não é isso. É que às vezes essa pessoa ela não consegue executar isso da mesma forma que você executa. Não tem a mesma força, não tem a mesma destreza, né? Não tem a mesma coisa que você tem, que é a física, ou até mesmo um autista, ou alguém que tem um problema. Eu não sei qual a deficiência que às vezes alguém tem, mas hoje eu estou aqui falando sobre isso, expondo sobre isso, por quê? Porque muitas das vezes isso precisa ser falado. Às vezes a gente não quer tocar nesses assuntos que são assuntos polêmicos. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim: o que você teve? Foi um acidente? Foi alguma coisa? O que aconteceu com você para você estar ou ser do jeito que você é? Então, queridos, eu tive uma medialite. Eu tive uma infecção na medula. Infelizmente, eu tive que passar por esse processo. Não é o que eu gostaria, nunca foi o que eu queria. Mas eu só quero deixar essa mensagem para você hoje, para você parar, pensar um pouco antes de criticar, antes de falar, antes de tocar na história de alguém. Porque muitas das vezes você não conhece a história desse alguém, não sabe o que essa pessoa passou para chegar aonde chegou. E quem me conhece sabe o que eu passei, o que eu enfrentei, minha família, meus amigos, meus vizinhos, os que viram, os que presenciaram, sabem, para chegar até aqui a luta que foi. Mas eu louvo a Deus que me deu forças e ainda me dá forças para continuar. Eu louvo a Deus que estou de pé, eu louvo a Deus porque posso andar, porque posso trabalhar, porque posso fazer as coisas que eu gosto. Eu louvo a Deus porque posso testemunhar. Eu louvo a Deus porque posso contar a minha história para motivar alguém, para dizer para alguém que se Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de alguém. Não sou melhor que ninguém, não sou superior a ninguém, não tenho mais força ou sou mais importante que alguém. Mas eu tenho uma coisa que se chama fé e acredito muito em Deus, creio em Deus, sou cristão, né? E busco a Deus todos os dias, não que seja perfeito, como diz o apóstolo Paulo,
né? Eu avanço e prossigo para as coisas que estão adiante de mim, para o alvo que é Cristo. Então, se você conhece alguém, sabe da história de alguém que tem algum problema, alguma adversidade, alguma deficiência, ajude essa pessoa, né? Estenda a mão para essa pessoa, ore por essa pessoa, colabore do jeito que você possa, dê o que você pode para essa pessoa, porque a gente sabe a luta e a adversidade que essa pessoa passa e enfrenta, os tabus, os preconceitos e até mesmo às vezes os apelidos, né? Às vezes a chacota, às vezes os tipos de comentários que são falados a respeito dessas pessoas, né? Mas quem sabe quem é não se preocupa com o que alguém diz, o que alguém fala, né? Se eu sei quem eu sei das coisas que eu tenho, das coisas boas que eu tenho, então não me preocupo com, às vezes até, algumas pessoas dizem algumas besteiras a nosso respeito em questão dessa área que eu estou dizendo, da deficiência, mas a gente sabe, né, a força, a fé que a gente tem e a motivação que a gente tem para lutar todos os dias. E acredito eu que se Deus fez algo na minha vida, eu não sei se você que está assistindo vai ver esse vídeo aí, também já passou por um momento difícil na sua vida. Se passou, deixa aí no comentário. Eu gostaria de saber se você tem algum problema, já teve ou enfrentou, alguém da sua família vive isso. Se você está ouvindo isso e tem alguém próximo a você que você identifica com isso que eu estou falando aqui hoje, sabe da luta e adversidade que é. Então, estou aqui hoje para falar com você. Pense, ore, abençoe alguém, porque a gente não sabe às vezes a luta que essa pessoa enfrenta, tá? E eu quero dizer para você, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, e que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Este vídeo que eu estou postando aqui é de um outro canal que a gente está fazendo, e nesse outro canal eu vou postar vídeos assim, de superação, falar de histórias de pessoas que venceram, trazer testemunhos e histórias de pessoas aqui que conseguiram vencer e passar por momentos difíceis, e que se essa pessoa passou, você também vai passar, vai conseguir. Deus te abençoe em nome de Jesus.